signo de Gêmeos. Tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Gêmeos. Não ressoará com todo mundo, pegue só o que fizer sentido e o que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo neste canal, te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações. Assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E, como forma de agradecimento, deixar o seu like, curtir, comentar, compartilhar, hypar o vídeo. Neste canal eu misturo astrologia, constelação familiar, tarô e oráculos. Vamos lá, fundo do deck, que é o que... Deixa eu embaralhar mais um pouco. Ó, se não fizer sentido, dá uma olhadinha no seu signo lunar, no seu ascendente, na sua Vênus. A leitura de Gêmeos e o complementar oposto a Gêmeos, que é Sagitário, sai toda quarta às 19 horas. E toda quarta às 13 a gente tem uma live onde fazemos um aconselhamento do tarô para uma pessoa sorteada. A live ocorre no YouTube e no Instagram. Fundo do deck, que é o que resume a leitura, a gente tem o 9 de copas. Gêmeos, você pediu para a espiritualidade um amor? Pois ele está chegando. Nesta quarta, nós vamos falar sobre Marte retrógrado. Lembrando que Vênus retrógrado e Mercúrio retrógrado já estão no ar. O Marte retrógrado, ele fala daquela pessoa que foi muito podada na infância, não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, não faz aquilo. E ela cria uma dificuldade de ação, um medo de agir e também dificuldades ligadas a relacionamentos. Então vamos lá. Fundo do deck para Gêmeos, a gente tem o 9 de copas. Você pediu para os deuses, para o universo, para a espiritualidade. O 9 de copas. E na sequência, a gente tem o Hierofante, que é a carta da sabedoria. Deixa eu colocar o Hierofante aqui. Ele fala também de heranças, de padrões ancestrais. Mas ele é o grande sábio. A gente tem o 10 de copas, que é uma transformação emocional, espiritual, mental. Quando a gente se transforma, a gente se completa no amor. Gente, que lindo. E tem a carta aqui dos enamorados. É uma carta que pode representar um dilema, mas pelo contexto, pelas outras cartas, é amor mesmo, gente. É a carta que, inclusive, representa Gêmeos. Você tá saindo de um 10 de espadas, Gêmeos. Você não tava aguentando mais, né? Chega, acabou. Depois do fundo do poço, só tem um caminho. Se elevar. Eu vou colocar Juno, que é a deusa na astrologia, que representa o casamento. Vou colocar o amor. Dados astrológicos para o signo de Gêmeos. Urano, Virgem, casa 6. Casa 6 é uma casa que fala de trabalho, fala de saúde. Signo de Virgem, energia de Virgem. É uma energia inteligente também, assim como Gêmeos, é regido por Mercúrio. Ambos são regidos por Mercúrio, que é a forma de pensar e comunicar. Mas tem algo muito profundo no seu inconsciente ligado à Virgem. E me deu um desconforto no peito. Eu vou colocar esse desconforto aqui por esse coração. Como se você tivesse resolvendo essas questões ou iniciando a resolução dessas questões.
Eu vou colocar o nó do sul, que são ciclos em aberto, para ver se são essas questões com Virgem. Regente de Virgem também é casa 6. Casa 6 é trabalho, trabalho no sentido disciplinar, no sentido prático. Vamos tirar as outras cartas para entender como isso se conversa aqui, né? Energia do geminiano, energia central do geminiano. 8 de espadas. 8 de espadas é como se você estivesse numa prisão. Acho que isso aqui saiu para Escorpião também. Como se você estivesse numa prisão mental, num medo. E aí tá o Sol, o Deus Apolo, falou assim, pode parar, não é nada disso, sai dessa vibe, sai dessa energia, sai desse ciclo, vambora, vamos resolver isso, não fica paralisado no medo, na dor, tem tudo para dar certo, não se entregue a esses padrões de medo. Eu vou colocar o Sol, porque quando o Sol chega, ele ilumina, é como se também você ficasse esperando que algo acontecesse no destino para você sair daí, mas você mesmo pode sair daí. Você mesmo pode vencer esses medos, porque eles não são o seu destino. Energia do aprendizado. Deixa eu colocar o fundo do deck para cá. Energia do aprendizado para o signo de Gêmeos, por favor. A sacerdotisa. A sacerdotisa é um profundo conhecimento do inconsciente. A alta sacerdotisa, ela tem a consciência do inconsciente e do consciente. Tem essa dualidade que ela navega entre ambos os mundos. Fala muito de amor próprio, que é possível você sair dessas dores inconscientes e encontrar o amor, a começar pelo amor a si mesmo. Repara que ela está segurando nas mãos narcisos. Narcisos são as flores do amor próprio, do mito de Narciso. Então a gente tem Hierofante e sacerdotisa, os dois sábios, tanto do padrão ancestral quanto do inconsciente profundo, um conhecimento, uma intuição afiadíssima. Aqui eu coloquei o arcano 0, porque o arcano 0 ele me mostra onde que está o conflito, onde que está a questão que precisa ser olhado com mais cuidado. Tá? Qual a energia do bloqueio para o signo de Gêmeos? Energia do bloqueio, a gente tem a Rainha de Paus. É como se houvesse um bloqueio na ação, como se você não conseguisse agir. Você tem todo o conhecimento, e algumas vezes se paralisa. O que está no inconsciente do geminiano? A Imperatriz. Gente, o negócio é muito boa essa leitura aqui. No inconsciente do signo de Gêmeos, a gente tem a Imperatriz, que ela indica novos ciclos, novos começos, uma força, é o domínio do mental, do emocional, da ação, da matéria, né? Ela domina a terra, o fogo, a água e o ar. Traz novos ciclos, novas colheitas. É a mãe de Perséfone, a mãe na mitologia, a mãe da sacerdotisa. Tá aqui. Isso está no seu inconsciente. Passado consciente do signo de Gêmeos. 2 de copas e o enforcado. O 2 de copas, assim, você estava tão presa nas suas questões, nas suas dores, nos seus medos, que você não enxergava nem o amor. E apesar dele ele estava disponível a você.
e exigia que você visse o mundo por uma outra perspectiva. Agora, o que está me chamando a atenção é por que a ação estava bloqueada. Quando você enxergou a energia de Virgem, você pode estar lidando com Virgem, ou com alguém que tem Sol, Lua, Ascendente, ou Virgem forte no mapa. E a hora que você enxergou essa pessoa, se ela manipulava, se ela traía, se ela mentia, né? As coisas começaram a mudar para você. Você saiu desse... Você está saindo, digamos assim, desse mundo anterior, que é esse mundo de dor, é um fechamento de ciclo aqui. Eu vou colocar Netuno, porque assim, por quê? Porque o arcano 0, ele encostou aqui no Hierofante, que é o sábio. O Hierofante também fala de padrões ancestrais. E Netuno, ele representa o inconsciente coletivo ancestral. Pode ser que haja um padrão ancestral. Está me dando um aperto no cardíaco isso aqui. Tem muita dor, tem muita mágoa, ainda tem muita tristeza. Meu coração está acelerado. Eu vou colocar Saturno. Saturno, ele representa Cronos, o deus do tempo. Também representa o karma. Só para ver onde ele se conecta. Houve um grande movimento quando eu coloquei Saturno. Provavelmente você estava vivendo uma relação kármica, pode ser com Virgem, e isso tenha se concluído, se fechado esse ciclo. Nossa, mas que dor no peito. É uma questão kármica, do inconsciente coletivo ancestral. E você está fazendo diferente agora. Você resolveu fechar ciclo. Fechamento do ciclo. Eu vou colocar o nó do norte. O nó do sul são os ciclos em aberto. O nó do norte, o seu direcionamento, o seu caminhar na vida. E quando você enxerga essa questão de Virgem, você se conecta ao amor, à sua sabedoria. Você permite que a sua sabedoria ancestral de personalidades múltiplas e do seu inconsciente, do seu eu superior, eu vou colocar Vesta. Vesta representa o seu eu superior. Você permite que essa força do seu eu superior, da sua luz, da sua essência, aflore. Mas, por outro lado, tem uma dor. Me deu vontade de chorar. Olha que incrível, porque existia uma expectativa de que essa pessoa aqui, ligada à Virgem, fosse diferente, que a pessoa mudasse. Mas ela não consegue mudar agora. Pode ser que mais pra frente ela mude. Agora não. É o que ela pode dar. E você percebeu isso. E aí você tem que encerrar alguns ciclos, deixar as pessoas que ama para trás, para seguir o seu novo caminho. E isso dói. Isso dói. O seu aprendizado, Virgem, está ligado à energia de Sagitário. Qual é a energia de Sagitário? Ir para o mundo, viver a vida, curtir a vida. Até então você não fazia isso, você estava ligado a essa dor. Por isso que nem via o amor. O amor estava ali atrás de você e você não via. Resultado esperado. Caíram duas cartas, o louco e o 9 de ouros. Nossa, que maravilha. O louco é essa carta aqui, é o arcano 0, se joga, ele tá saindo do inconsciente. Indo para o mundo, ele não sabe o que ele vai encontrar. Ele vai encontrar desafios, tá vendo? O mundo é pedregoso, mas é muito melhor do que ficar dentro da caverna. E aí a prosperidade material chega quando você segue o seu propósito, você segue o seu caminho e também se diverte, vai para o mundo. Que lindo. Mais uma carta, por favor, para o inconsciente de Gêmeos. O Rei de Paus, que é a ação.
Lembra que a rainha de paus estava bloqueada? Quer dizer, estava no bloqueio. Eu vou colocar paus, que é o fogo, a ação aqui, né, representado, simbolizado por essa fogueirinha. Aqui a rainha de paus estava no bloqueio. O rei de paus, ele é um rei de ação, mas também é um rei conectado à matéria, aos prazeres. Esqueci o nome dele na mitologia. Tem prazer aqui. Por isso que eu coloquei energia de Sagitário. A energia de Sagitário é uma energia de prazer, de viver o mundo. Vou colocar energia de prazeres. Não só prazeres sexuais, prazeres em todos os sentidos, em viajar, em desfrutar a vida, enfim. Está começando esse ciclo. Você está num período, numa transição, geminiano. É um teste, é uma prova de teste colocada pela espiritualidade. Vou colocar a energia da espiritualidade. Confia, confia. Vou colocar também aqui a energia de... Ai, desculpa. Desculpa, falei errado. Medos e temores, não. Influências externas. Quais são as influências externas que podem atrapalhar ou auxiliar? 2 de ouros. Tem uma indecisão no trabalho, né? Aqui me deu um aperto no peito, não sei explicar. Vamos... 2 de ouros. Eu faço isso ou eu faço aquilo? Faço isso ou eu faço aquilo? Mas é ligado ao trabalho. É ligado à matéria, ao ganha-pão. Clarificando 2 de ouros, por favor. De influências externas. Eu paro o meu trabalho para cuidar de alguém doente, ou eu... Como, né? O cão e o navio. O navio, quando a gente muda as nossas emoções, a gente muda a direção da nossa vida. Deixa eu só entender esse cachorro aqui. O cão, se ele pode estar ligado a uma pessoa amiga, que talvez mude a direção dos nossos caminhos, ou que se faz de amiga. Vamos clarificando, por favor, o 2 de ouros, a energia do cachorro. É, uma pessoa que se faz de amiga, porque essa é a carta dos ratos. A carta dos ratos é uma carta de perdas financeiras e estresse. Cuidado com pessoas que se fazem de amigas, que não são amigos, que te fazem perder dinheiro. Eu vou colocar a energia do dinheiro, da matéria, do ganha-pão. E sai a energia da montanha, que é uma coisa meio que enraizada, estruturada, intransponível. Cuidado com as influências externas de pessoas que podem atrapalhar o seu caminho. Será essa energia, não? Me deu um desconforto, meu coração acelerou aqui, tem uma coisa ruim. Deixa eu colocar a energia de encosto obsessor, enfim. Vou colocar a energia de inveja. A espiritualidade menor, foi o que eu senti aqui. Eu senti uma espiritualidade menor. E foi o que conectou aqui, atrapalhando o seu dinheiro. Pode ser magia, pode ser feitiço, né? Pode ser inveja. Tem energia sim. Sim, isso saiu também para o signo de Escorpião. Veja se você tem Escorpião forte no mapa, na Lua ascendente, Vênus, Júpiter, no signo de Escorpião. Isso que está atrapalhando, você precisa pedir ajuda para a espiritualidade. A espiritualidade vai ajudar você nessa transformação aqui, para que você se torne uma imperatriz. Saia dessa energia de paralisação e de medo, para que inclusive a espiritualidade consiga agir e tire isso daqui dos seus caminhos. Confia. Medos e temores do geminiano. Nossa, não está invertido. Mas saíram 2 cartas invertidas. O mundo, que é a completude. Tem medo dessa completude? Tá? Ela saiu invertida. Como se você não
não conseguisse se completar. É por conta dessa energia aqui. Eu vou colocar o arcano do mundo aqui. Que é a completude. E o 8 de copas, que é a necessidade de mergulhar no inconsciente e deixar algumas pessoas para trás, algumas situações para trás. E talvez seja isso que esteja difícil. E é isso que abre brecha no seu campo áurico para que essas energias entrem. Essas energias que estão bloqueando a ação, e isso precisa ser trabalhado urgentemente. Eu vou deixar um card com um link de um vídeo que tem 1 minuto e pouco, do Dr. Isaac Efraim, que é um psiquiatra, e ele fala da nossa força psíquica, da nossa força mental. Quando a gente abre brechas, né, ou tem uma força mental fraca, a gente abre brechas para que toda negatividade entre. A gente está ouvindo isso de um psiquiatra. Então, assim, saia do medo. Chegou o Feijão, meu outro ajudante. Saia do medo para que você consiga fortalecer o seu mental, para inclusive a espiritualidade conseguir limpar essas energias, para que o seu anjo da guarda possa agir. Ok? Resultado esperado. O vídeo é super curtinho, eu peguei um trecho de um podcast que ele estava, e ele falou da energia psíquica. Ele estava falando sobre um outro tema, e ele falou da energia psíquica. Eu fiz um recorte. Tem 1 minuto o vídeo, mais ou menos, para entender a importância da nossa força mental, que determina a nossa vida. Okay? Resultado esperado. Resultado esperado é você ficar que nem um 2 de paus. E que nem um 5, e como um 5 de espadas com medo. Se você não conseguir deixar isso para trás, é isso. Só que tem muita coisa boa para você. É necessário cortar. E eu sei que é difícil, porque às vezes a gente está falando de vínculos de 10 anos, 50 anos, né? Depende de pessoa para pessoa. A gente está lidando aqui com muitos geminianos, mas é necessário encerrar ciclos. O ciclo kármico encerrou. Você, inclusive, está ajudando a sua ancestralidade, fazendo melhor do que eles puderam fazer. Enquanto você não conseguir essa força mental para fechar esse ciclo dentro de você, a espiritualidade não consegue agir ou não tem autorização para agir, porque é um teste para você tirar essas energias que te atrapalham. Eu vou tirar uma runa. As runas têm significados psicológicos muito profundos, e uma carta primeiro da roda de cura, porque ela traz as crenças limitantes. Vê se tem alguma crença bloqueando. Nossa, caiu no chão. Outra carta aqui. Saiu a carta da renovação da terra e uma outra caiu no chão. 1 minuto, que eu vou pegar a carta. Pedra da iluminação. A pedra da iluminação, ela fala de autoconhecimento, de compreensão mais profunda e divina do mundo, fala da energia do Criador. Realmente uma evolução espiritual isso aqui. Isso aqui é a pedra da iluminação. Você está passando por um momento de evolução espiritual. E tudo o que está acontecendo é um teste. E sai também a lua da renovação da terra, que é a lua da ancestralidade, da tradição, da sabedoria, da flexibilidade. Aqui, nessa cultura, da harmonia no fluxo da vida, do compromisso de comunicar o conhecimento ancestral com clareza. Aqui os índios Sioux se reuniam para que todo o conhecimento ancestral fosse transmitido de geração em geração com sabedoria. E se existe alguma pessoa que impede essa comunicação ancestral ou exclui as pessoas
do seu pertencimento na família, por exemplo, os índios falam, neste caso é melhor sair. Numa constelação xamânica que eu também trabalho, existem casos em que a pessoa não é aceita no grupo. Faça o pedido ao ancestral daquela família, ao espírito ancestral, hierofante aqui, e pede-se a retirada desse membro da família, com amor, com gratidão, porque os outros familiares ainda não estão prontos para entender a evolução de um membro. Então, olha só, uma pessoa que evolui espiritualmente, e existem pessoas que não entendem, que criticam o trabalho dessa pessoa, que criticam essa pessoa de diversas formas. Imagina a pessoa ficar lá presa, porque os outros familiares, presa na sua evolução, porque os outros familiares não aceitam o caminho dela, não aceitam o trabalho, não aceitam a evolução dela, e ela vai parar a sua própria evolução de jeito nenhum. Nesses casos, e é o que está acontecendo aqui, existe a autorização divina e a autorização do sábio ancestral. Em algumas culturas, aqui Hierofante, algumas culturas se chama de Baba Egungun, entra-se em contato com essa energia, que é o sábio fundador da egrégora familiar, e pede-se a retirada daquele membro para que ele possa seguir a sua jornada evolutiva. Nossa, me trouxe uma paz isso, o entendimento disso. Uma runa me deu uma emoção, isso aqui. É como se fosse um pedido para conseguir seguir num outro clã familiar a partir de agora, já que o clã ancestral atual não está conseguindo acompanhar. E tudo bem, todos os caminhos levam ao divino, todos os caminhos levam à evolução espiritual, mas agora serão caminhos diferentes para essa pessoa que está na sua evolução espiritual e estão tentando impedir isso, mas a luz sempre vence. Mais para frente, quando esses familiares, que não são a sua família de alma, são sua família terrena, mais para frente, quando, sei lá quanto tempo eles evoluírem, aí sim, talvez vocês se reencontrem. Continue na sua ação, na sua completude, não permita essas influências externas. Você está com autorização do sábio ancestral para se retirar. Uma runa clarificando. Peraí que caíram 3 é demais, ou eu aceito? Será? Não, vamos tirar mais uma runa. Algiz. Algiz. Proteção. Algiz significa proteção. A sua proteção e sentido de defesa estão com toda a força. Aliados a estes fatores estão a sua resistência física e o seu crescimento espiritual. Todos esses elementos trarão muito progresso. No entanto, esteja preparado para este momento de crescimento, que vai exigir muitos sacrifícios em todos os sentidos. Por isso, tenha autocontrole e integridade. Os alertas desta runa. Alerta para momentos de dúvidas e de energias estagnadas. Por isso aí o 2 de ouros, o 8 de espadas, 8 de copas invertido. 5 de espadas e o 2 de paus. 2 de paus é paralisação total, parado feito um 2 de paus. Que podem gerar fracasso e até desistência do cumprimento dos seus objetivos. Você está num teste, um teste espiritual.
Cuidado com a saúde, sociedades duvidosas e pessoas aproveitadoras, influências externas. Lembra que eu tirei aqui no baralho cigano, saiu energia de rato, uma pessoa que se faz de amiga, enfim, cuidado. 3 aconselhamentos do oráculo. Ai não, eu vou pegar o oráculo da benzedeira, me deu vontade aqui. Um aconselhamento, uma energia. Vou tirar mais uma, vou tirar 3. Então vamos lá. Sai a carta do silêncio. Então, quando você se volta para dentro de si mesmo, que você tenha a compreensão do que você está passando, do que você está vivendo, os outros não têm. Os outros não conseguem compreender. Às vezes te veem como arrogante, como difícil. Não, você está indo embora. Você está fechando um ciclo. A gente está falando de evolução espiritual. Sai energia emocional. Aqui vai dar trabalho, né? Trabalhar essas emoções, essas dores. Porque, afinal de contas, são pessoas que você ama, né? Então, assim, se dê um abraço, permita-se sentir, permita-se ouvir. E a carta da varredura, que fala show negatividade. Então, realmente tem energias aí atrapalhando ou tentando atrapalhar a sua evolução, o seu crescimento. Peça ajuda para a sua espiritualidade, para resolver essas questões. Se precisar de ajuda, de alguma indicação, né, procure essa limpeza dentro da sua fé. Se precisar de ajuda, ou para uma leitura mais aprofundada, para uma constelação, uma apometria, neurociência, meu telefone está na descrição do vídeo. E parabéns, geminiano, parabéns. É um grande avanço, um grande progresso espiritual e, como consequência, material. O momento agora ele é difícil porque é um momento de transição. Não permita a paralisação. Agora depende de você. Confia. 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 Seu momento de imperatriz está chegando. Você tem autorização para seguir um novo destino. Um destino de evolução. Parabéns. Gratidão. Curta, comente, compartilhe. E a gente se vê na próxima leitura.